O segundo dia, então, de um julgamento que divide opiniões. Para alguns, no qual parece incluir o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, uma coisa que tem a ver com a salvaguarda da democracia. Para outros, a oposição dizem que é uma ruptura do devido processo legal e chamaram ontem no Congresso de Dia da Vergonha, enquanto no Senado depunha Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Moraes. Completando a tensão, o caso repercute no exterior, não só na imprensa, mas também observado de perto pelo governo dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump classificou antes como uma caça às bruxas. Para a gente entender como a coisa se desdobra, eu converso agora com o professor de Direito Constitucional, Dr. André Marcília, sempre nos prestando aqui o conhecimento, nos ajudando a navegar cenários como esse. Boa noite, doutor, um prazer estar com o senhor. Boa noite a você, a toda a audiência, prazer estar aqui. Bom, quero começar com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Passou pela questão do mérito hoje mais cedo e depois, passou primeiro por questão processual e depois do mérito. Depois a gente fala sobre o cenário mais abrangente dos acusados. A sua reação, então, dos 2 primeiros dias do processo de julgamento, conforme nos dias 9, 10 e 12, deve se concluir, então, com os votos dos ministros, para o público ter também aí as datas. Olha, eu acho que o que de mais interessante ocorreu, né, nesses 2 dias, em primeiro lugar, eu destacaria no primeiro dia das falas, sobretudo das autoridades, né, do ministro Moraes, do Gonê e tal, o tom acusatório, né, uma espécie de antecipação até mesmo do voto por parte do ministro Moraes, chamou a atenção. Né? Ele já tinha feito isso antes no recebimento da denúncia, né, até com vídeos, exposição de vídeos e etc., mas agora, ao menos de uma forma um pouco mais contida, mas assim, ainda se antecipou a parte do seu voto e defendeu a condenação dos réus. Isso chamou a atenção porque ali é uma leitura de relatório, não a leitura do voto, não é uma questão de mérito ainda, é uma questão apenas processual que deveria ter sido feita pelo ministro. No segundo, e se houvesse alguma antecipação de tom acusatório, que isso fosse feito pelo Gonê, que é o PGR, e não pelo ministro Moraes, que tem uma posição ali de isenção, ou deveria ter. No segundo dia, o que me chamou a atenção, sobretudo na defesa, na apresentação da defesa do Bolsonaro, foram 2 pontos que são muito importantes para esse processo todo, sobretudo do ponto de vista processual e não do mérito, como você bem disse. Né? Um dos pontos é o de que eles ainda alegam não terem tido acesso à íntegra dos autos. Isso é muito grave, porque a PGR montou a sua acusação com base na íntegra dos autos. O Moraes, com certeza, e os demais ministros vão julgar com base na íntegra dos autos. E se a defesa não tem a íntegra dos autos, o jogo aqui não é equilibrado. Nós não estamos, portanto, diante de uma paridade de armas. E é bem crível essa alegação da defesa do Bolsonaro, porque eu próprio, como primeiro advogado dos inquéritos das fake news lá em 2019, posso afirmar que até hoje não tive acesso à íntegra dos autos. Então, se há 6 anos isso não ocorre, por que agora não ocorreria também? Eu acho que o outro ponto, e quem levantou isso foi o outro advogado do Bolsonaro, né? O Vilardi falou esse primeiro ponto e o Bueno falou esse segundo que eu vou dizer agora, que a tal minuta do golpe que tanto se aborda, de que tanto se fala, na verdade é a minuta de apócrifa, não uma minuta sem assinatura, e de uma decretação de estado de sítio ou de defesa. Veja, são institutos constitucionais, não são institutos, portanto, que pervertem a Constituição. Para você golpear, você precisa perverter a Constituição. E esses 2 pontos, esses 2 institutos estão na Constituição e precisam, para serem válidos, de aprovação do Congresso. Então, se é a isso que vai se chamar de um golpe, se essa minuta seria a minuta de um golpe, esse golpe teria de ser dado junto do Congresso. Não faz sentido. Então, acho que são 2 pontos interessantes por parte da defesa e que deveriam ou devem nos fazer refletir a respeito da ausência, né, ou, enfim, de uma certa... dos pontos frágeis, vamos dizer, da acusação dessa peça acusatória da PGR e que até hoje não foram bem esclarecidos pela própria PGR. Bom, você estava falando sobre a íntegra dos autos e eu quero também desdobrar mais alguns aspectos do julgamento. Mas pegando esse gancho para a gente prosseguir, doutor, enquanto isso acontecia, a gente teve ontem o Eduardo Talhaferro, que é ex-assessor de Moraes no TSE, ele trabalhava na AEED,
Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação e trouxe denúncias na Comissão de Segurança Pública do Senado, depois foi entrevistado hoje novamente pelo portal Metrópolis. Algumas das manchetes mais estarrecedoras que saíam dali falavam mesmo em fraude processual com mandados fraudados, atraso, provas sendo forjadas e coisas que pareciam violar o devido processo legal, com a oposição tomando isso como uma oportunidade também para pedir mesmo nulidade do processo. Você que já esteve envolvido em muitos dos inquéritos que se entrelaçam com isso que está acontecendo agora, como você avaliou as declarações que vêm do Talhaferro e, na sua perspectiva, elas justificariam alguma forma de anulação do processo ou de travamento do julgamento? Olha, são gravíssimas essas acusações, né? O Talhaferro diz coisas ali que deveriam nos causar a todos assombro. E é claro que isso, o Talhaferro, ele não é a polícia é que deveria investigar isso, ou as corregedorias, porque nós dentro ali do gabinete do ministro Moraes tínhamos juízes auxiliares, então as corregedorias desses juízes deveriam investigar, a própria PGR deveria investigar, o CNJ deveria investigar e a própria Polícia Federal a mando desses órgãos. Porque, veja, o que está sendo dito, eu acho que o mais estarrecedor desse depoimento todo é de que, sobretudo a respeito de um grupo, daquele grupo de empresários que a eles foi ordenada busca e apreensão e outras medidas mais, teria se baseado essa ordem apenas numa notícia de jornal. E essa notícia de jornal, que também é do mesmo jornalista que, aliás, baseou a prisão do Felipe Martins, o que nos leva a suspeitar que o ministro Moraes não apenas ordenava medidas com base em um jornal, mas no mesmo jornalista, o que é curioso, mas e depois o burburinho da imprensa sobre a possibilidade que teria se baseado apenas numa notícia de jornal fez com que, então, ele montasse ou falsificasse essa acusação do Talhaferro, um documento, um relatório com uma data retroativa e inserisse isso no processo. Isso é gravíssimo. Veja, se isso se confirma, nós temos aqui, por exemplo, crimes graves como de falsidade ideológica, de utilização de documento, de utilização de documento falso, de falsificação de documento público, de prevaricação, porque eram autoridades que estavam ali para conter o ilícito e não para promover o ilícito e, na verdade, não fizeram isso. Então, também haveria crime de prevaricação e crime de responsabilidade. A lei de impeachment, inclusive, prevê que, no caso de quebra de decoro ou da dignidade da função do magistrado, e é óbvio que seria o caso, né, nós temos até a possibilidade disso resultar em impeachment por conta desse crime de responsabilidade. Então é gravíssimo, né? Num país que se leve a sério, isso deveria resultar não apenas na suspensão do processo do golpe, porque esse gabinete estava e esteve envolvido diretamente nesse caso, mas de todos os demais processos que estão com o ministro Moraes até que isso se esclareça, ou se esclarecesse. Essa seria a postura correta, talvez ele até devesse, num país mais rígido, ser afastado do cargo até que tudo isso fosse esclarecido. É grave. Infelizmente, no nosso país, né, parece que isso é tomado como uma narrativa e as investigações não são feitas. Ninguém se interessa por investigar isso. Uma parcela apenas da mídia também se interessa por divulgar isso, e a gente vai mantendo ou instalando no Brasil um estado caótico de coisas, inclusive do ponto de vista jurídico. Doutor, voltando agora para os 2 dias de julgamento, e é uma coisa que também repercutiu quando a gente fala da estratégia da defesa ao longo agora, da tarde de ontem e da manhã de hoje, conforme foram apresentadas as participações dos advogados de defesa. Uma perspectiva, uma análise que eu vi como comum em muitos veículos de mídia era que parecia que os investigados estavam tentando colocar, de certa forma, tentando jogar a culpa de um para o outro, que um participou ou outro não participou, que Bolsonaro não teria ligado aquilo, ou que esse ou outro, Heleno, Walter Braga Neto, quem quer que seja, não estaria diretamente ligado a alguns dos planos que foram encontrados. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre esse contexto mais amplo de como é que se relacionam as defesas que foram apresentadas. Quando a gente fala a respeito disso, tem aí uma questão que parece comum. Muita gente disse que as coisas que foram denunciadas por Mauro Cid não faziam sentido e também não seriam prova o suficiente, não seria um material probatório que pudesse condenar ninguém. Então, sua avaliação sobre como as defesas convergem ou divergem ao longo desses 2 primeiros dias. Olha, inicialmente sobre as defesas, a gente em direito, né, não necessariamente defende uma tese só, né? A gente também defende o que a gente chama de teses subsidiárias. Então,
Vamos lá. Olha, não houve golpe, mas se vocês considerarem que houve, o meu cliente não estava nessa reunião. E se vocês considerarem que ele estava e ele não fez nada. Então, assim, isso é comum no direito, né, de você criar várias camadas de defesa, e isso pode dar até a impressão de que existem divergências ali. E mesmo que existam essas divergências, eu creio que elas partem do princípio não de que há advogados ou defesas ali que acreditem necessariamente que houve um golpe, uma tentativa de golpe, mas sim de acreditarem que essa questão já está decidida, vamos dizer assim, que a tentativa de golpe já é Inês é morta, como diziam os antigos. Não há mais o que se discutir sobre isso, porque essa parte o STF já considera a todos, ou pelo menos um primeiro núcleo, o núcleo bolsonarista mais duro, como culpada. Então aí eles tentam escapar ou focar a defesa em outros pontos. Mas isso é normal, é uma estratégia do próprio direito. Não vejo que exista uma divergência real entre esses réus a respeito de como concebem a questão da tentativa ou não de golpe. Me parece que se você tem uma dificuldade, como me pareceu claro, de dizer que o Bolsonaro promoveu uma tentativa de golpe, porque veja só, o que está sendo imputado ao Bolsonaro? Essa questão da minuta, como eu mencionei, que não faz sentido, a meu ver, do ponto de vista jurídico, que ele promoveu lives, que ele promoveu reuniões, que ele fez postagens. Me parece que a gente está aqui no terreno da liberdade de expressão. Ah, mas essa liberdade de expressão foi usada, pô, não importa. Eu não tenho como contingenciar como as pessoas usam o que eu falo. Se eu não incito deliberadamente alguém a algo e essa pessoa está no meu campo aqui de visão, como é que eu posso me responsabilizar? Eu não tenho a menor ideia do que os nossos ouvintes vão fazer com a minha fala. E eu não posso ter, senão eu não posso falar. Se eu estiver aqui imaginando ou receando o que vão fazer com a minha fala, eu preciso me calar, porque sempre vai haver alguém que possa fazer algo que não é correto. Então, esse é o problema. A liberdade de expressão precisa ser entendida dessa maneira em relação a esse caso. E se o Bolsonaro, ele não pode ser imputado, e ele é o número 1 dessa acusação, parece que todos os demais estão ali se defendendo de algo que é uma ilusão. É nesse lugar que eu compreendo a tudo isso. Sobre o Mauro Cid, essa delação, eu acho que o processo ele se mostra frágil, inclusive pelo delator, que não é excluído, faça o que fizer, né? Nós tivemos, inclusive, 11 versões do Mauro Cid, para além do constrangimento, para além até mesmo dele se sentir ameaçado, do ministro Moraes, inclusive, em alguns momentos, direcionar a sua delação, olha, vá por aqui e não por ali, o que é algo totalmente avesso à legalidade, e, enfim, coisas assim. Ele deu 11 versões. Eu até tenho usado essa analogia para ficar compreensível, é uma brincadeira, mas se eu disser, chegar na minha casa e disser 11 versões, chegar à noite e disser 11 versões de onde eu estava, eu com certeza não entro em casa. Como é que o Mauro Cid permanece dentro desse processo, mesmo com essas 11 versões? Parece óbvio que alguém que diz 11 versões não diz nenhuma. E, no entanto, ele passa ainda a ser uma peça central do STF para que esse processo siga adiante. Então, isso mostra a fragilidade das outras provas. Qualquer processo penal, normal, que tenha um colaborador, como a gente chama mais tecnicamente, um delator, ele tem o delator é só um ponto de apoio. Ele corrobora todo o resto, todo o restante das provas. Nesse caso, as outras provas são frágeis e ele se torna uma peça central. Então, ele próprio, nessa situação tão pouco crível das suas falas, ainda ser tão relevante, só expõe o quanto que as demais provas são frágeis.